Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rações Econômicos. Eu sou o Léo. Eu falo do dia 19 de julho de 2025 e veja, por tudo que está acontecendo sobre essa crise entre o governo brasileiro e a administração Donald Trump, por toda essa crise que está acontecendo, eu acho que qualquer hora, né, em qualquer minuto nós já estamos atrasados, tudo pode mudar a todo momento. Eu sou o Léo, aqui é do Rascunhos Econômicos, nós tratamos a economia como ciência, então nós vamos tratar da crise do ponto de vista econômico. De start, eu digo o seguinte: eu não acredito que essa crise tenha motivações econômicas. Eu acredito que essa crise tenha motivações pessoais. Pessoais entre o presidente Trump e a família Bolsonaro, essas relações pessoais e uma identificação que o presidente Donald Trump tenha com essas famílias, com essa família, por conta de que, se você olhar, é tudo muito parecido, né? O que aconteceu nos Estados Unidos depois da a forma que o Trump entende que ele. Veja, aqui é importante o seguinte: eu quero entender os agentes que estão tomando as decisões políticas que refletem na economia. A mim pouco importa quem está com a verdade. A mim importa o que está motivando as pessoas, certo? O presidente Donald Trump entende que o processo que está acontecendo contra o presidente Bolsonaro é análogo ao que aconteceu com ele nos Estados Unidos. Desde a invasão do Congresso americano, desde a derrota, né, do Trump para o John Biden, e todo o que foi em janeiro também, né? Uh, a invasão do Congresso e de outros prédios, se eu não me engano, dos Estados Unidos em janeiro de 2021, 2020, agora acho que foi 2021, não me recordo. Muito bem. De toda essa confusão que aconteceu nos Estados Unidos, depois o Trump também foi julgado ali, é que nos Estados Unidos não existe ficha limpa, então ele pôde concorrer, e o Trump entende que a mesma coisa que aconteceu contra ele nos Estados Unidos acontece contra Bolsonaro. A mim não me importa se é a mesma coisa. A mim não me importa se ambos estão errados, se um está errado, o outro está certo. Eu estou falando o que motiva esta crise diplomática quase inédita entre Brasil e Estados Unidos. Léo, por que quase inédita? Porque, ao meu ver, ela é muito análoga à crise de março de 1977, quando presos políticos e perseguidos políticos brasileiros, em especial o caso Zuzu Angel, que, em contato com autoridades americanas, conseguiram um relatório feito pelo presidente Carter, se eu não me engano, contra o Estado brasileiro por ataque aos direitos humanos. A mim não me importa se eles estavam certos, se eles estavam errados. A historiografia mostra que eles estavam certos, né? Os presos políticos e exilados políticos brasileiros da ditadura militar, e que eles conseguiram que os Estados Unidos fizessem pressão contra o Brasil à época. Alguns anos antes, a elite militar brasileira já percebia esse rompimento entre o Brasil e os Estados Unidos, e Geisel procura outros mercados brasileiros e diversificação de tecnologia. Foi a Alemanha, a Alemanha Ocidental, à época, né? A Europa, a África procurar mercados e a Europa procurar tecnologia e capital. Certo, muito bem. Então, essa crise diplomática é quase inédita. Ela é muito parecida com a crise de março de 77. Não estou dizendo que essa está tão certa, que os americanos estavam tão certos quanto estavam em 77, que o Brasil está tão errado quanto estava em 77. A mim não me importa. Eu quero dizer o seguinte: é basicamente a mesma coisa. São nacionais brasileiros que estão pedindo apoio americano contra o Brasil. Muito bem. Em 1977, como o Brasil escapou disso? O Brasil diversificou. O Brasil tinha uma indústria nacional e o Brasil diversificou e depois amainou, né? Por quê? Porque John Carter era uma pessoa muito mais fácil de lidar do que Donald Trump. Certo? Muito bem. Léo, eu nunca aprendi na escola essas coisas. Veja, havia censura no Brasil e na ditadura militar, não havia? Havia. Seu papai, sua mamãe, ou sua avó, ou sua tia, elas não vão ter ouvido isso no Jornal Nacional, porque a crise de março de 77 foi censurada no Brasil. Então, os impactos do governo americano na economia brasileira, por conta das perseguições e dos ataques aos direitos humanos que a ditadura militar brasileira fez, a ditadura militar brasileira censurou, tá? Isso é básico. Muito bem. Inclusive, aqui soma-se também o Vaticano. O Vaticano emitiu uma série de documentos e cartas ao governo brasileiro querendo explicações dos padres
ligados ao movimento comunista, que foram presos e alguns até assassinados durante a ditadura militar. O Vaticano também fez pressão diplomática contra o Brasil. Muito bem. Hoje, o que nós temos? Nós temos a mesma coisa, que é um presidente, um governo americano, olhando para o Brasil politicamente e entendendo que há violações ou, no entender de Donald Trump, isso são violações. É muito mais fácil ao governo brasileiro hoje dizer que isso não são violações. Porque, basicamente, metade do mundo entende, mais da metade do mundo entende que não são violações, são processos normais dentro do Brasil. É normal que um ex-presidente derrotado nas urnas seja preso. Isso é super normal e eu não estou tirando sarro. Por exemplo, a França vai pelo mesmo caminho. Tá? Na Europa Oriental, né, nos países da União Europeia que fizeram parte da Cortina de Ferro, isso acontece também. Isso é normal. É normal da ordem liberal atual que presidentes, pessoas, primeiros-ministros e presidentes, que chegaram ao poder e não agradaram as elites ou realmente tentaram romper com a ordem institucional, é normal que depois eles sejam processados. Tá? Muito bem, isso é normal, isso acontece. O Trump passou por isso. E aí que eu quero que vocês entendam isso. O Trump se vê como líder do mundo livre. Então, ele está utilizando a força para tentar impedir o Brasil de fazer com um aliado do Trump, um aliado pessoal, ou o que o Trump entende ser o Trump dos trópicos, como foi tratado durante o governo Trump, como o Bolsonaro foi tratado durante o governo Trump, que seja feito com ele o que o Trump entende que foi feito, que seja feito com o Bolsonaro, que o Trump entende que foi feito com ele, Trump. Léo, você acha que é isso? Não, eu realmente acho que não é isso. Eu acho que existem outros interesses, e eu acho também que Trump está fazendo porque ele pode, tá? Por quê? Porque Trump é uma pessoa extremamente egocêntrica. E eu já tratei com americanos, né, com estadunidenses e yankees, da forma que vocês querem chamar, e eles são pessoas, no geral, eles são pessoas boas. Só que uma coisa que me irritava muito, quando saíamos por questões de trabalho ou questões de outras coisas, saíamos com pessoas oriundas dos Estados Unidos, essas pessoas faziam questão de pagar qualquer coisa para você. E uma vez um americano pegou e falou, não, um almoço, acho que saiu 5 mil drams na época, que seriam 50 reais da época, né, faz uns 4 anos, e essa pessoa fala, olha, eu pago para você porque são apenas 10 dólares, mas para você isso é muito dinheiro. Eu fiquei com uma raiva, porque realmente eles entendem que nós somos, posso falar essa palavra no YouTube, mas eles realmente acham que no Brasil não tem Wi-Fi, que a capital é Rio de Janeiro, né, o grosso. E o Trump realmente acha isso, tá? Então, ele quer usar a força. Ele quer dizer o seguinte, como esta porcaria, na visão do Trump, não aceita as 2 cartas que eu mandei, e menos de 24 horas depois que eu mandei a carta pessoalmente, como presidente dos Estados Unidos, eu mandei uma carta a Jair Bolsonaro, falando que eu estava de olho no processo, vocês fazem algo análogo à prisão domiciliar. Veja, existem já as tarifas comerciais que começam dia 1º de agosto, de 50%. O governo brasileiro ignorou, essas sanções foram dadas há algumas semanas, essas tarifas foram dadas há algumas semanas, o governo brasileiro ignorou a parte política, a força para fazer isso aqui, a crise diplomática. Ela ignorou. O governo brasileiro resolveu bater na tecla que o Brasil tem déficit comercial, portanto, Trump está doido. Foi isso que o governo brasileiro resolveu bater na tecla. Só que, Trump reforçou de que o que ele quer não é a questão comercial. O que ele quer é a questão política. Léo, ele está errado. Não importa, ele está fazendo. Quando eu respondi nos comentários do vídeo de economia política que eu fiz anteriormente, eu falei o seguinte, olha, o pessoal falou, e o que dá para fazer? Eu falei, não tem o que fazer. Quem pode mais, chora menos. Fala, me chamaram covarde. Não, veja, a questão covardia. A questão é o seguinte, a única solução para isso aqui é um átomo, certo? São 2 átomos. É a única solução disso aqui. O Brasil tem dissuasão nuclear? Não tem. Então, meu amigo, quem pode mais chora menos. E, do ponto de vista militar, nada vai acontecer. Por quê? Porque não precisa. Tá? Do ponto de vista militar, nada vai acontecer. Veja, Platão diz que existem 3 tipos de seres humanos. O que nós podemos dividir, né, nós temos o comerciante, nós temos o guerreiro e nós temos o intelectual.
E é uma pirâmide. O intelectual é mais importante que o guerreiro, e o guerreiro é mais importante que o comerciante, o homem comum, o camponês. Isso para Platão. Como nós organizamos o que está acontecendo agora? A crise é do ponto de vista intelectual, são visões de mundo, é o trumpismo contra a democracia liberal brasileira, né? A social-democracia brasileira, com áreas de trabalhismo. É isso. É a elite maga, né? A elite do Trump, com a qual o Bolsonaro adere, e contra a elite tupiniquim brasileira, os quatro centenários do Jardim Europa de São Paulo, a elite, né? Tem um outro vídeo que eu tratei de economia política, né? A elite brasileira, né? Você tem a elite econômica, a elite financeira e a elite intelectual. A elite intelectual brasileira é irrelevante hoje. Totalmente irrelevante. A elite comercial, a elite econômica brasileira são os banqueiros, são os exportadores e alguns industriais locais. Trump está utilizando de uma decisão intelectual, que é a crise diplomática, ele entende esse cenário, ele acha que é isso e acabou. Aí não importa a gente argumentar, não importa. Ele está utilizando a força comercial. Léo, e a força militar? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Ele está utilizando a força comercial para forçar que a elite comercial brasileira force a intelectualidade brasileira, nesse caso a política, né? Políticos não são intelectuais, mas é o que fazem no campo das ideias, da argumentação, do discurso público. Ele quer que a elite comercial brasileira, a elite financeira brasileira, seja coagida de uma forma que force o governo brasileiro a entregar o que o Trump quer. Léo, isso vai funcionar? Depende da dose da força. Depende da dose da força. Vocês sabem que, quando o Trump colocou 50%, isso teve um efeito de união das elites brasileiras, mesmo as opostas ao governo brasileiro, a união ao governo de Lula. Lula recuperou popularidade, pelo menos no discurso público, e isso que importa, né, com a soberania. Agora, tanto que o dólar não subiu muito, as ações ficaram iguais, esse tipo de coisa. Muito bem. Ocorre que, com as ações judiciais contra Bolsonaro, as ações no sentido de coisa análoga à prisão domiciliar, né, ele não poder sair à noite, não poder se comunicar com os outros, tal, que foram tomadas ontem, dia 18 de julho, né, que nós chamaremos de tornozeleira. Acho que acredito tornozeleira é com Z. Se for com S, não importa. Inclusive, vocês tiraram sarro do meu inglês. A minha pronúncia é muito ruim de qualquer língua, certo? Mas o importante é entender, né? Vamos lá. A tornozeleira eletrônica, ela foi aplicada dia 18/7. Só que dia 17/7, Trump mandou uma carta pessoal a Bolsonaro. E, durante toda a semana, do dia 10 ao dia 17, o governo brasileiro começou a perceber, começou a tentar diplomaticamente conversar com os Estados Unidos do ponto de vista comercial. Há várias reportagens, procurem aí. Encarregado de negócios do Brasil não encontra com quem conversar nos Estados Unidos. Não há embaixador americano titular no Brasil, é um encarregado de negócios aqui. O governo americano colocou 50% de tarifa e não há com quem conversar. Não há conversa. E a narrativa corrente da mídia brasileira, o discurso público era o seguinte: não, vamos conversar, vamos mostrar para ele que não há déficit comercial, que isso vai encarecer o café, tudo. Gente, as consequências são econômicas. Mas a motivação é puramente política e pessoal. É isso que vocês têm que entender. A motivação é política e pessoal. E aqui não me importa quem está certo. Léo, você é brasileiro, você deveria. Você deveria apoiar o Brasil. O Brasil nunca me ajudou. Um dia eu conto uma história para vocês. O Brasil nunca me ajudou. A única vez que eu precisei do Estado brasileiro, eles recusaram. E foi no Brasil, depois que eu resolvi sair do Brasil. O Estado brasileiro nunca me ajudou. Nunca. Muito bem. Motivação político-pessoal. Essa motivação político-pessoal que nós temos que entender, e não importa se ela está certa ou errada, está levando a essa crise diplomática. E o governo brasileiro está tentando resolver com o comércio.
Só que você vai falar, Léo, não tem como nós entregarmos o que eles querem, que é a libertação do Bolsonaro, o fim dos processos e tal, porque isso é contra a soberania. Eu concordo, eu concordo. Eu não digo que quem tá certo e quem tá errado, mas eu acredito o seguinte: um Estado sério não pode passar por isso. O Brasil não é um Estado sério, mas esse é um detalhe. A gente tem que. O Brasil tem que. Um, o Brasil tem que fingir, né? Que é um Estado sério. Né? Fake until you make it. Né? E um Estado sério não pode ceder a esse tipo de requisição. Muito bem, não pode. Mas vai. Força. Militar, fora de cogitação. Por quê? Porque utilizar a força militar desgastaria os Estados Unidos. Tá? Primeiro de tudo. Muito bem. Qual foi a reação do Brasil à carta pessoal de Bolsonaro, colocada inclusive no despacho de Alexandre de Moraes? A reação foi tornozeleira eletrônica. Algumas horas depois, a reação americana, vistos caçados. Aqui a cassação é com SS, tá? Cedilha seria, por exemplo, caça-jato, seria caçar javali, tá? Muito bem. Vistos caçados de membros da Suprema Corte Brasileira e alguns outros políticos e membros do Ministério Público, se eu não me engano. A lista não saiu, mas tem algumas listas paralelas na internet, então não sei. Vistos caçados. Tá. Léo, por que isso é importante? Isso aqui é plenamente pessoal, gente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Os ministros do STF e os políticos brasileiros, eles são a elite brasileira. Léo, eles são os melhores? Não, só quero dizer que eles estão no topo mesmo. Não tô falando que eles são bons ou eles são ruins, eles estão no topo. Gente, os filhos, primos, ex-mulheres, mulheres, amantes, se eventualmente algum tiver, esposos também, né? Porque nós temos, bem, temos mulheres e também temos pessoas homens que podem ter esposos, né? Evidentemente. Então, os cônjuges desse pessoal que provavelmente está na lista, eles também tiveram os vistos cassados nos Estados Unidos. Léo, isso não significa nada. Significa, bicho. Por quê? Porque uma coisa é um ministro do STF, é um membro do Ministério Público, né, da PGR, parece que tem algumas listas que envolvem até senadores da República. Pesquisem. Isso aqui, do ponto de vista pessoal, isso é força. Por quê? Porque esse pessoal é de reputação ilibada. Esse pessoal nunca sofreu um oficial de justiça na porta deles. Esse pessoal nunca sofreu as penalidades da lei. Esse pessoal tem porta aberta em qualquer lugar. Por quê? Porque eles têm reputação ilibada. Esse pessoal que está sofrendo as sanções. Os ministros do STF. Eles têm reputação plenamente ilibada. Eles são pessoas de mais alta estirpe. E quando eles têm vistos caçados, eles são tratados como brasileiros periféricos que não podem ir à Disney, vamos supor. Léo, mas isso não importa nada. Mas brasileiros periféricos vão à Disney. Os filhos, primos, esposas, esposos, amantes e qualquer coisa que seja relativo a esse pessoal, eles estudam e têm network nos Estados Unidos. Podem, né, estudar. Yale, Berkeley, Harvard. Tem, inclusive, uma filha do Barroso que morava nos Estados Unidos, segundo informação. Se ela estiver nos Estados Unidos, ela vai ser caçada. Ela vai ter que sair de lá. O visto caçado. Né? Gente, isso é uma porrada. Principalmente se você olhar quem está sendo atingido. Eu, Leonardo, certo? Quase falei meu nome inteiro. Eu, Leonardo, se eu sofro isso aqui, beleza, vou para outro país. Porque eu sou lupen proletariado. Eu não sou nada. Eu sou uma porcaria, certo? Eu sou apenas um rapaz que nasceu na Latinoamérica, certo? Os meus bisavós fugiram de genocídios, tá? Eu sou descendente de refugiados, vivo num país estrangeiro, eu não sou porcaria nenhuma. Se eu levo isso aqui, se bloqueio minha conta bancária, se caçam minha CNH, se entram aqui em casa, levam meu computador, meu relógio, minha alma, esse pessoal, o creme de la creme. Muito bem, isso é força. Léo, e do ponto de vista econômico? Esse pessoal foi muito atingido. Eles vão demandar, porque isso aqui é a elite. A elite vai demandar uma atitude. Tem uma reportagem do Estadão que saiu
Eu não sei o horário que saiu, mas saiu entre o dia 19, entre a madrugada do dia 18 e o começo da manhã do dia 19, tá? Agora de julho. É do Estadão. Governo Lula estuda limitar remessas de dividendos de empresas americanas com operação no Brasil. Chegamos ao problema econômico. Veja, essa crise é diplomática. A crise é diplomática, motivada por razões ideológicas, do ponto de vista dos Estados Unidos, evidentemente. Mas os Estados Unidos demanda uma atitude política, que é a libertação, o fim dos processos e esse tipo de coisa. Essa crise é diplomática motivada por ideologia. Só que o campo de batalha, o teatro de operações, né, é comercial. Mas não apenas, porque os Estados Unidos têm força também legal. Legal onde? Ah, vamos então tirar o visto dos funcionários americanos para entrar no Brasil. Tira. Eles não têm filhos que estudam na USP, por exemplo. Né? E se eles tiverem uma doença muito pesada, ninguém vai vir no Sírio-Libanês, ninguém que mora em Chicago, em Washington, na Califórnia, viria de lá para vir ser tratado aqui no Brasil. Mas brasileiros, sim, saem daqui para serem tratados nos Estados Unidos. E não podem, caso precisem. Certo? Muito bem. Do ponto de vista legal, o que o Brasil pode fazer? Pode reclamar. Pode reclamar, pode usar diplomacia, pode tentar conversar com o Macron, pode tentar conversar com outros presidentes para tentar fazer uma nota de repúdio. Mas do ponto de vista legal não pode fazer nada. O Brasil pode fazer do ponto de vista comercial. O Brasil, segundo essa reportagem, o Brasil estuda quebra de propriedade intelectual. O que é isso? Patentes, né? Propriedade intelectual são patentes e desenho industrial, tá? São coisas que pagam royalties, tá? E eles estudam o controle, algum tipo de controle de capital sobre as remessas. Gente, isso aqui é o que me motivou a fazer o vídeo. Isto me motivou a fazer o vídeo. Por quê? Até no vídeo que eu fiz refutando o Renato 38, vocês falaram que era besteira minha. Não é. É que vocês não entendem nada de economia. Certo? Investimento demanda capital financeiro. Tá? Para um país se desenvolver, ele precisa de capital financeiro e capital humano. Tá? Porque capital fixo, né, terras e esse tipo de coisa, o país tem. Né? Muito bem. Para a escola austríaca, e se a gente usar a lógica, quase qualquer escola vai falar isso também, né? Dívida externa é qualquer coisa que você toma do exterior para fazer investimentos no seu país. Vocês cresceram ouvindo que dívida externa é título público tomado em dólar ou qualquer outra moeda conversível sem ser o real, né? Se não seja moeda nacional. E que o Brasil não tem praticamente dívida externa. Sim, o Brasil não tem praticamente dívida externa. Pública é residual, tá? Só que o Brasil desenvolveu a sua indústria com capital estrangeiro, alemão, francês e dos Estados Unidos da América. Durante a época do Império era com capital inglês, basicamente através das ferrovias. Esse capital, ele vem e constrói uma fábrica. Léo, por que você está falando que isso é uma dívida? Porque capital tem algumas remunerações. Ágil, tal, mas a gente pode dizer que a renda do capital é juros ou lucro, dividendo, né? Se for ações, é dividendo, se a empresa for sua mesma, é lucro. A empresa americana, alemã, francesa vem no Brasil, constrói uma fábrica, inverte capital. Esse capital constrói a fábrica. Aí a fábrica vende. A fábrica vendendo, ela recebe lucro. Uma parte desses lucros tem que voltar para o exterior, como remuneração de capital.
Isso é análogo à dívida externa. Por quê? Porque eu não posso contar com todo o capital da fábrica como riqueza nacional, porque uma parte desse dinheiro vai ser exportado. Esse dinheiro vai sair e vai pressionar a minha balança de pagamentos. O problema da dívida externa é que uma hora você pode não ter dólar o suficiente para pagar. O problema da dívida externa em título é isso. Eu peguei $1 milhão em título, só que o dólar foi para casa do caramba e agora eu não consigo pagar essa dívida, vou ter que fazer moratória, beleza. Só que quando você tem investimentos de empresas que constroem no Brasil, montadoras de carro e qualquer outras empresas que sejam de capital estrangeiro, elas também têm que mandar o lucro. Para ela mandar o lucro, ela também precisa comprar dólares ou euros para mandar esse dinheiro para fora. Você fazer uma ação conforme o que está escrito aí na reportagem do Estadão, de controlar esse capital, dependendo do tom do controle, isso é análogo a calote da dívida externa. E veja, isso é análogo a calote, porque isso é ofender a propriedade e a ordem jurídica de ativos que pertencem ao produto nacional bruto dos Estados Unidos, uma variante macroeconômica, que é a produção de nacionais e de capital nacional dos Estados Unidos fora de seu país. O único país recente que teve uma ofensa a seu produto nacional bruto foi o Brasil, né? Na década de 2000, né? Agora eu não lembro se foi 2006, foi quando a refinaria da Petrobras na Bolívia foi nacionalizada e se pagou muito pouco, teve até tropa boliviana naquela refinaria, e o presidente Lula não fez nada. Isso aqui no direito internacional, você pode aplicar reciprocidade. Se a sua propriedade, né, é atacada ou ofendida fora do país, de seus nacionais fora do seu país, se do país A, né, você tem investimentos no país B e que o país A é dono, né, de patentes, propriedade intelectual porque filmes, marcas licenciadas, esse tipo de coisa, e fábricas e até empresas de serviço, e eles entendem que essas empresas foram ofendidas em patentes, propriedade intelectual, fábricas, serviços, no país B, este país A tem toda a legitimidade internacional de confiscar ativos pertencentes ao país B no país A. Léo, em que medida? A reciprocidade também é a proporcionalidade. Se o país A entende que ele perdeu 100 bi de dólares, essas empresas podem processar o país B no país A. Beleza? E o país A pode ordenar o confisco de 100 bilhões de dólares pertencentes ao país B. Não, mas por que o país B teria esse dinheiro no país A? Títulos da dívida pública dos Estados Unidos, né, do ZEUA. Reserva Internacional. Léo, os Estados Unidos têm o poder de confiscar o dinheiro, os 300 e tantos bilhões de dólares que o Brasil tem em reserva internacional? Tem. Fez com a Rússia, que tem bomba atômica. Não vai fazer com o Brasil, se quiser. Só que aqui ele tem uma legitimidade maior do que fez com a Rússia. Qual a legitimidade? Caso o Estado de São Paulo, a reportagem esteja correta, e isso esteja sendo ventilado, sendo justo, a reportagem mesmo diz que não é os membros, os ministros, né, os conselheiros do presidente Lula estão colocando à mesa, mas estão dizendo os problemas, que é isso aqui que eu tô falando, se eles forem inteligentes, e eles são. Eles sabem que isso pode acontecer. Isso acontecendo, o Brasil pode perder, sim, né, uma parte do seu dinheiro que está lá fora, porque o mais provável de acontecer é a quebra da propriedade intelectual, porque já foi veiculado propriedade intelectual farmacêutica, propriedade intelectual de licenciamento de filmes, propriedade intelectual americana, livros de nacionais dos Estados Unidos.
E esses nacionais podem processar o Brasil em corte americana. E aí a justiça dos Estados Unidos pode ordenar sim o confisco. Pode, isso pode. Muito bem. Só que Donald Trump está com raiva. Por quê? Porque vocês têm que entender Donald Trump. Você sempre tem que entender quem está agindo. Donald Trump é um playboy mimado, que sempre teve tudo na vida. Tudo. E ele olha para brasileiros e ele não vê pessoas iguais a ele. Ele vê coisas que parecem seres humanos. Isso na visão do Trump. Então nós temos que entender também o que leva as pessoas a agir. Léo, você está falando do Brasil? Não, não, estou falando da visão do americano, estou falando da visão da elite de Nova York. Eles realmente acham que brasileiros são coisas que parecem seres humanos, na visão deles. Ou vocês estão falando que não existe racismo contra o terceiro mundo nos Estados Unidos? É lógico que existe. Certo? Muito bem. Donald Trump vai olhar e vai falar: o Brasil está peitando-me? Peitá-lo-ei. E escala, 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 escala. Estão aventando também, em outras reportagens, a Folha de São Paulo deu, inclusive, de desligar o GPS. Eu achava que era mais grave desligar o GPS. Desligar o GPS, parece que os produtos modernos eles já têm uma capacidade de alternar para satélites do sistema de localização global europeu e chinês. Então parece que se perde um pouco de qualidade, mas não tanto. Ou seja, o GPS não é tão importante. É lógico que do ponto de vista psicológico, né? Por quê? Porque a intenção de Trump é voltar a elite financeira brasileira contra a elite política brasileira, certo? A guerra por outros meios. A guerra é a intenção de tomar o território, mas também de tomar o coração e mente do adversário, para que ele pare de lutar, tá? Muito bem. Aqui, do desligar o GPS não é tão importante, só que existe também o risco das sanções Magnitsky. Agora, se eu falei errado, isso é russo, gente. Nem vocês sabem falar Magnitsky, tá? Vou perguntar para uma amiga minha como é que fala isso, certo? Muito bem. Se ela souber que eu chamo ela de amigo. Enfim. Se você pega as leis, a lei, a sanção pessoal, né? Que agora o governo brasileiro acha que isso aqui é certo de sanção pessoal contra os ministros, principalmente contra o Alexandre de Moraes. Veja, isso aqui afeta o SWIFT. Léo, tem criptomoeda para você, Bitcoiner. O problema do SWIFT é o seguinte: você desliga os bancos brasileiros do sistema internacional. Visa, Mastercard. Só que esse pessoal não usa Visa Mastercard. Esse pessoal usa American Express, né? Que é aquele daquela foto bonita, né? American Express. Isso é contra eles, sim, isso é contra eles, é contra ministros, não é contra o Brasil. Isso é pessoal, sanção pessoal. O que os bancos brasileiros têm que fazer? Léo, mas eles não mandam no Brasil. O Trump não manda no Brasil. Mas se ele manda uma ordem para os bancos americanos e para a Visa Mastercard, dizendo que aquela pessoa em específica, aquela pessoa A em específico, está sancionado, essa pessoa A não tem acesso a bens e serviços de empresas americanas. Empresas americanas são proibidas de transacionar bens e serviços para essa pessoa A. Essa pessoa A não vai poder comprar aplicativo na loja da App Store, essa pessoa A não vai poder usar o seu cartão de crédito se for bandeira de empresa americana. Caso essas empresas americanas não respeitem, elas terão sanções, multas, esse tipo de coisa. O que as empresas americanas vão fazer? Vão colocar numa lista e vão falar aos bancos: olha, esse seu cliente aí no Brasil, ele não pode usar Visa, Mastercard e uma série de coisas. E todos os ativos que ele tem aqui fora, ele também não pode mandar para o Brasil porque está congelado. Muito bem. Os bancos brasileiros não podem fazer negócio com essa pessoa A também. Caso os bancos brasileiros façam, eles podem perder o contrato com Visa, Mastercard e qualquer. E veja, nós estamos falando de Visa, Mastercard, mas os sistemas de pagamento, os softwares e uma série de serviços financeiros seguros, gente. Uma série de o Brasil é deficitário na balança de pagamentos, que é de serviços que são seguros, são serviços financeiros. O Brasil depende muito do mercado norte-americano, do mercado dos Estados Unidos, de serviços financeiros principalmente. Como você vai pagar exportação e importação? Esses bancos, se eles se recusarem, os bancos brasileiros, se recusarem a aplicar sanção contra essa pessoa A, tudo bem, esses bancos estão sancionados também pelo governo americano. Esses bancos estando sancionados contra o governo americano, muito bem.
Só que imaginemos que a pessoa A tem muito poder e essa pessoa A possa fazer um decreto dizendo o seguinte, uma decisão judicial, não importa. Banco, você não tem o direito de seguir ordens dos Estados Unidos quanto a sanções a brasileiros. Os bancos vão fazer o quê? Se eles operam no Brasil, eles vão seguir a lei da pessoa A. Só que essas empresas que são americanas, elas vão quebrar contrato e vão falar: olha, eu não vou seguir a legislação brasileira, eu vou seguir a legislação americana, porque senão eu perco o meu SWIFT, que é o sistema de transação. E aí, bicho, isso aqui é o mais grave, que é o que mais sofreu a Rússia, tá? Só que tem uma diferença. Aqui, se for por sanções pessoais, os Estados Unidos teria total legitimidade de tirar o Brasil do sistema SWIFT caso os bancos brasileiros não obedeçam sanções da lei Magnitsky contra indivíduos brasileiros. Porque é a legislação americana. Se fosse contra mim, o banco iria me cortar, não teria problema nenhum. Por quê? Porque eu não tenho o poder de fazer um decreto para mim mesmo para eu ser aceito no banco. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Léo, então esses são os riscos que o Brasil está sofrendo? Tem também o risco do Trump fazer unilateralmente, sem sanção Magnitsky, ele falar que o Brasil está excluído do sistema SWIFT. E tem uma outra também, que o pessoal já está falando que é quase certo, que a OTAN e os Estados Unidos vão estabelecer sanções militares contra o Brasil, mas aí por culpa do relacionamento do Brasil com a Rússia enquanto a guerra da Ucrânia. Isso aqui significa o fim da Embraer em solo brasileiro, porque patentes, né, e compra de material americano para a Embraer seria de material OTAN, seria praticamente proibido. E a Embraer teria ou que sair do Brasil ou encontrar alguma outra forma, porque ela não poderia importar turbinas, microchips militares e civis, porque são tecnologias licenciadas dos exércitos da OTAN e dos Estados Unidos. Fora as Forças Armadas brasileiras, mas isso aí já é piada, tá? Léo, mas o Trump tá errado, o Brasil é soberano. Se o Brasil fosse soberano, não teria medo disso. O motivo é plenamente ideológico. É plenamente ideológico. O econômico é só onde isso está se desempenhando. E até as decisões legais é força que pode ir no econômico, os ligamentos do SWIFT, esse tipo de coisa. O que mais me preocupa é como o governo brasileiro está conduzindo. Léo, você está dizendo que o governo brasileiro deve se ajoelhar? Eu não sou tomador de decisão, mas veja, você força. E outra, o governo americano também não está querendo negociar. Tá? O Trump não está querendo negociar. Embaixadores foram enviados, o embaixador brasileiro, ou um secretário de negócios brasileiro, tentou conversar com uma contraparte americana para tentar conversar o que foi colocado lá atrás, né, algumas semanas, sobre as tarifas de 50%, e ninguém recebeu. Né? Não tem ninguém para falar sobre isso. Por quê? Porque o campo é comercial. Só que a motivação é ideológica. Léo, o Trump está errado. Não importa se o Trump está errado. Importa o que ele está fazendo. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa análise. Que é uma análise das possíveis consequências econômicas da escalada dessa crise diplomática. Porque é uma crise diplomática que se desempenha no setor econômico. E é isso. O Brasil é soberano. Se fosse, não teria medo disso. O Brasil é muito dependente. Tá? Léo, o que deveríamos fazer? Abaixar a cabeça? Não sei, não sou político. Eu nem moro no Brasil, as consequências não serão para mim. Só estamos falando para vocês, para vocês terem to clarify what is happening, né? Para deixarem panos limpos. Eu não sei como é que fala isso em português. Né? Para trazer luz aos acontecimentos, certo? Porque realmente escalar pode acabar nisso aqui. Aí, bicho. Depósito de ação brasileira em Nova York. Dinheiro. Porque são sanções. E vai embora, vai embora. Vai reclamar pra quem? Léo, o que você acha que vai acontecer? Eu acho o seguinte. Eu acho que vai escalar mais um pouco. Vai ficar feio. Não acho que chega a SWIFT. Não acho que o Brasil seja excluído do sistema econômico mundial. Não acredito que seja isso, mas acredito que seja ameaçado. Acredito que vai haver estresse
no setor financeiro por causa disso. E a elite financeira brasileira vai forçar um acordo. Algo do tipo. Tá? Por quê? Porque a elite brasileira econômica é covarde. Eles têm muito medo do dinheiro deles. Tá? Os Estados Unidos está demonstrando força e alguma ação vai ser feita. Tá? Mas vai demorar um pouco. E eu acredito sim que as tarifas serão implementadas. Pode ser que o Trump volte atrás em algumas coisas para não machucar o público americano, do café, do açúcar, esse tipo de coisa. Mas vai ser feito de uma forma que vai prejudicar muito a economia brasileira. Já tem peixe, né, que pescados que iriam para os Estados Unidos e já estão recusando o embarque porque senão vai chegar lá depois do dia 1º e a tarifa vai estar muito grande. Já tem produtor de mel, né, no Nordeste, Paraíba, se eu não me engano, que já está com dificuldade de vender, né, porque vai chegar depois do dia 1º e aí não vai dar mais. Já tem muita gente sendo prejudicada, tá? Léo, o Trump está usando imperialismo contra o Brasil. Pode ser, bicho. Mas você vai ficar reclamando da vida? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que dá pra fazer? Estou falando o seguinte: se vocês quiserem ir neste caminho, vai ficar muito feio pro Brasil. E outra, quanto mais grosso o Brasil responder, mais legitimidade junto a outros governos o Trump vai ter. E outra, usa o Brasil de exemplo, porque o Brasil não é um país desprezível. O brasileiro acha isso, mas o Brasil não é. Indonésia, Vietnã, os países africanos que têm muitas relações com a China, alguns países do Oriente Médio, podem começar a ficar com medo. Poxa, eles fizeram isso com o Brasil, o que eles não podem fazer comigo se eu não respeitar uma decisão dos Estados Unidos? Seja cortar comércio com a China ou manter comércio com a Rússia. Certo? É isso aí, pessoal. Curtam esse vídeo, compartilhem, tá? Um abraço, fiquem com Deus.